O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Queridos irmãos, aquele leproso que se aproxima de Jesus, se ajoelha diante dele, teve um ato de coragem, de humildade e de muita fé. O contexto do leproso daquela época de Jesus não é o contexto de hoje, né? Hoje a lepra tem cura. Temos todo um mês aqui no Brasil dedicado para aqueles que padecem da lepra, né? Como um mês de janeiro de conscientização para a prevenção e tratamento da hanseníase, que é a lepra. O contexto daquela época não é o contexto de hoje, onde temos a cura, a prevenção, os remédios necessários. E naquela época o leproso era uma pessoa que era marginalizada na sociedade. Ele, ao contrair a lepra, ele perdia a sua dignidade humana. Tinha que viver em guetos, fora das cidades. Quando se aproximava da cidade ou de alguém, tocar um sino para apresentar a sua chegada e as pessoas não se aproximar deles. Então, não era contado mesmo como uma pessoa naquela época, naquela sociedade e no contexto religioso. Pois no contexto religioso hebraico daquele tempo, o leproso era uma pessoa que colhia os castigos dos seus pecados. Ele era mesmo afastado do ambiente religioso por causa da sua lepra. E o próprio sacerdote, o religioso que dava aquele veredito, podemos dizer, de excomunhão, para ele estar fora daquela sociedade religiosa e civil. Vemos aqui Jesus hoje que desce da montanha. Capítulo 5 ao 7, Jesus prega o sermão da montanha, lá no alto do monte. Agora ele desce para manifestar o reino de Deus na terra, que é a sua pessoa. Manifesta por meio de curas, sinais, prodígios e milagres. E neste trecho de evangelho que nós vemos Jesus se aproximando das pessoas que estavam à margem da sociedade. Aqui, Jesus se aproxima do leproso, do doente, daquela pessoa que ninguém podia se aproximar. E se aproximasse, tocasse num leproso, a pessoa estava contaminada. Então o leproso tinha que viver à parte a sua vida. E tinha esse julgamento mesmo da sociedade da época, daquele ambiente religioso. Claro, é um contexto religioso da época. Um tanto hipócrita, podemos dizer que sim, porque Jesus veio mudar essa maneira de pensar. E Jesus se aproximou daqueles que eram afastados, sejam os leprosos. Naquela época a mulher também não se tinha tanto valor. Jesus
tem discípulos que acompanham ele. Jesus entrou na casa de pagãos. Jesus veio trazer, não mudar aquilo que são os mandamentos, mas trazer o cumprimento pleno do mandamento, que é o amor, que é não colocar à margem as pessoas. Essas pessoas que tinham perdido a sua dignidade humana. Nós, no nosso tempo também, precisamos pensar em tantos no nosso meio, no nosso ambiente, que vivem à margem da sociedade. Claro, os pobres, os doentes, os enfermos. E a igreja nos chama mesmo à prática das obras de misericórdia. Se mudou o contexto também religioso. Não é porque a pessoa é doente que ela está colhendo o castigo do pecado. Não, que hipocrisia. Quem pensa assim está errado. Um povo colheu o castigo por causa de uma tragédia, por causa do pecado deles. Porque eles estão longe de Deus, então colheu os pecados e a tragédia veio sobre este povo. Hipocrisia! Pense, gente, queridos irmãos e irmãs, se o castigo de Deus, se nós fôssemos realmente merecedores do castigo de Deus por causa dos nossos pecados, seremos nós os primeiros a receber os maiores castigos, porque nós estamos dentro da igreja, nós conhecemos os mandamentos, muitos de nós somos consagrados a Deus, vivemos a vida religiosa e continuamos a cometer pecados, e tantas vezes graves. Nós estaríamos sofrendo os pecados, os castigos piores do que aqueles que nem conhecem a fé. Então não sejamos hipócritas, como aqueles religiosos que julgavam esses, mas tantos deles estavam em pecado também. Tanto que quando vieram apedrejar aquela mulher pecadora, Jesus diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Foram saindo um por um, dos mais velhos, dos anciãos, dos religiosos mais fervorosos, até os mais novos. Então, pensamos nós, mudou-se o contexto religioso, e todos nós devemos pensar, em acolher aqueles que são os mais necessitados e aqueles que não conhecem a Jesus, para que pelo nosso testemunho eles possam se converter e conhecer o Senhor e conhecer o Evangelho. Levando a questão da lepra para o lado espiritual, como um trocadilho, podemos dizer. Nosso fundador, o Monsenhor Jonas, falava para nós da comunidade Canção Nova, que aqui era como que um leprosário. Aqueles que vêm para a Canção Nova vêm como para um leprosário para serem curados das suas lepras. Não aqui uma lepra física, mas as lepras da alma, as feridas que carregamos no nosso coração, dos pecados que carregamos e que parece que é difícil, espinhos na carne, de se livrar. Mas assim, pense, uma comunidade Canção Nova, nós que pregamos tanta santidade, parecemos todos santinhos, imaculados, e não somos, a começar por mim, venha morar conosco para ver, Somos uma comunidade de pecadores, pessoas pecadoras que querem ser santas e que temos nossas feridas, temos as nossas lepras, as nossas fragilidades, mas todos nós na igreja temos as nossas feridas, as nossas fraquezas. Basta pensar no nosso coração. Quantos pecados nós temos que nos afasta da dignidade de filhos de Deus? Quando pecamos com pecados graves, nós estamos se afastando, não é Deus que se afasta de nós, mas nós estamos se afastando da dignidade de filho de Deus que recebemos pela graça do batismo, pelos méritos de Cristo que recebemos. Então temos também lepras na nossa alma, que precisamos de ser curados, para que assim possamos viver dentro da igreja do Senhor, com um coração puro, limpo das nossas lepras. Por nossas forças, não, pela graça de Deus, que é dom e tarefa, exige o meu esforço, exige o seu esforço, e cumprir e viver o mandamento de Deus, de pedir perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados,
E os pecados graves, sempre buscarmos a confissão, porque não precisamos estar em estado de graça para vivermos a alegria de Deus, o amor do nosso coração. Pensemos nesse instante. Quais são as lepras que nós queremos que Jesus cure no nosso coração neste dia? Que lepra nós trazemos? De pecado, de enfermidade, de mágoa, de sentimento de vingança que tanto rasga e fere o coração, que nos faz sair do caminho de filhos de Deus. Pensemos no nosso coração, porque somos fracos, somos pecadores. Todos nós temos as nossas feridas na alma e precisamos dessa cura do Senhor. Por isso possamos pedir ao Senhor: se queres, Jesus, Tu tens o poder de me purificar. Tu tens o poder, Senhor, de me libertar desses pensamentos obsessivos, de raiva, de ódio, de sentimento de vingança, dos pecados mortais que tanto se abatem e talvez, Senhor, eu esteja numa vida relaxada, nem tenho lutado mais. Senhor Jesus, se Tu queres, Senhor, tens o poder de me purificar. Eu coloco meu coração humilde diante de Ti, prostro minha alma diante de Vós como aquele leproso, Senhor, que se aproxima e se ajoelha, mesmo indigno, nós vemos até Ti. Se queres, Senhor, Tu tens o poder de me purificar. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.